A gente gravou muito offline, treinou muito offline, não somente gravamos. E assim, o trabalho feito dentro do fisiculturismo sempre vai se resumir em trabalhar o máximo possível dorsais. Então, dorsal é prioridade para qualquer fisiculturista, e com o Ramon não seria diferente. E isso, você sabe, galera, começou a treinar, foquem nas costas. Isso é regra geral para qualquer cara que quer ser bom no esporte, foquem nas costas. Então, com o Ramon não foi diferente. A cadeia posterior como um todo, né, Julião? Costa posterior e glúteo. Exato, então assim, é um tipo de defeito que é comum na maioria dos atletas e o Ramon não seria diferente. Era um simples ajuste, e se você pegar aquele Ramon que chegou em São Paulo para comparar o processo evolutivo e compará-lo ao Ramon dos dias atuais, você vai ver o quão que ele evoluiu durante esse meio tempo e principalmente o sprint final que ele deu. Esse sprint final foi fundamental, por quê? Porque primeiro a gente conseguiu ver pela primeira vez um Ramon com 114 quilos, pesado, grande. Ele terminou o off-season dele no CT com 114 quilos, Julião. Com 54 de braço e uma cintura de 70 e poucos. Cintura dele 68. 68, então não tem nem 70. Então, assim, cara, é a cintura inexplicável. Essa é a cintura inexplicável. Ninguém explica isso daí. É Deus. Ele terminou o off-season com uma cintura de 68, 54 de braço, 46 de antebraço. É isso. E aí, de lá para cá, a gente veio fazendo o quê? Lapidando o Ramon, vem entendendo a importância também do Alan, que foi fundamental para preservar as articulações do Ramon, para ele conseguir fazer os treinos que ele estava fazendo. A gente precisava tirar o máximo dele. Quantos treinos que a gente não acompanhou o Ramon, que ele não conseguia fazer o exercício, a gente trocava para ele conseguir, porque ele sentia dores. Então, tudo isso foi feito de uma forma muito minuciosa para trazer a melhor condição do Ramon no dia da competição. E assim aconteceu. É o suficiente isso para torná-lo Olímpia? Não, mas a gente sabe o caminho e a gente sempre trabalhou sabendo de todos os defeitos que o Ramon tem. Então a gente precisa trabalhar o quê? Cadeia posterior do Ramon e tentar trazer o máximo de detalhe possível no quadríceps dele. Se a gente fizer isso, cara, é sério. Eu tenho uma perspectiva que ela é muito sensata quando você trata do Mister Olímpia. E eu costumo dizer que, cara, se você está entrando no Mister Olímpia, você já tem um grande feito se você conseguir se classificar. Isso já é um grande feito, já é um feito muito difícil. Mas ver o Ramon competindo na estreia com a colocação que ele teve, sabendo do potencial genético e o quanto que eu vou poder trabalhar com ele durante esse meio tempo, se eu puder arriscar um dinheiro aí, eu arrisco que o Ramon consegue entrar no top 10 com certeza esse ano. Você tem, Julião, 7 semanas para trazer alguns detalhes que o árbitro disse. Edu, no final da competição, o árbitro central ficou tão impressionado com o Ramon que ele deixou a competição ali, ele deu uma parada na competição e ele se dirigiu até você e o Ramon, correto? Sim, na verdade eu falei com o árbitro central depois da prévia e depois da final. Depois da prévia eu estava conversando com ele, o nome dele é Bill Sibilia, ele é de Pittsburgh e coincidentemente ele jogou a minha estreia também como profissional em Pittsburgh, onde eu venci a minha estreia como profissional. Na verdade, fui o quinto atleta da história a vencer o campeonato profissional na sua estreia como profissional. Sacanagem, hein? E me classificar para o Mister Olímpia. Então, coincidência ou não, ele também foi o mesmo árbitro central do Ramon. Meu pai, pô. Então, e não, aí, é a mãe, né? Os caras falaram que você é a mãe, Eduardo. Não, o Renato fica de ciúme. O Renato é a mãe e o pai, como ele mesmo disse. Ixi. Eu sou só o tio legal. E depois da prévia, eu estava conversando com o Jean Henrico Pica, que é o promotor de San Marino. Ele estava junto com o Bill e os dois estavam conversando e eu percebi que eles estavam falando
do nível da categoria Classic. E aí eu colei do lado deles e acabei falando, o Ramon veio do Brasil e tal, fiz uma propaganda ali e eles me falaram muito bem, me deram um feedback assim, muito legal. Só que, obviamente, que eu não queria ser inconveniente, porque ainda tinha a final, e eu não queria falar nada que pudesse prejudicar o Ramon, então a gente só conversou e ficou por isso. Quando acabou a final, o próprio Bill, ele foi lá, saiu da mesa dos árbitros, ele foi na direção do Ramon, não foi na minha, não foi na do Renato, não foi na de ninguém, ele foi na direção do Ramon e falou pro Ramon tudo que ele achava do físico do Ramon. Só que como ele viu que o Ramon talvez não estava entendendo tudo que ele estava falando, ele começou a direcionar as palavras dele para mim. E aí eu lembro que eu até brinquei com o Ramon, falei assim, Ramon, só no final agradece, né? Porque o que ele fez foi uma gentileza muito grande, porque vindo de um árbitro central, eu achei muito legal a iniciativa dele de Deu falar muita as moral, coisas né? pro Ramon, muita moral. O que ele disse de fato para o Ramon? Ele falou muito nessas palavras. Ele falou balance. Ele disse que o Ramon tem um físico muito equilibrado. O que significa isso? O Ramon não tem pontos fracos gritantes, vamos dizer assim. O Ramon ele Evidente. precisa evidentes, ele precisa evoluir como um todo. Por conta da pouca idade, ele não tem a mesma maturidade de um Maldeman, por exemplo, que já é um cara mais velho. Então, isso, o árbitro falou com essas palavras, isso se conquista com o tempo. Então, ele não falou para o Ramon nenhuma hora que ele precisava melhorar isso ou aquilo. Ele falou que o Ramon precisava desenvolver o corpo como um todo, porque ele tinha um balance, um equilíbrio muito grande e ele ficou impressionado com o Ramon, com todos. Quem não ficou impressionado com o Ramon, né? Só que foi muito interessante. Essas foram as palavras dele. No final a gente conversou mais um pouco, agradeci ele. Como eu já conhecia ele, então eu estava inclusive hospedado no mesmo hotel que ele. A gente se encontrava no café da manhã e tudo mais. Então é um árbitro bem legal. Ele me julgou também em Porto Rico Pro, que foi meu último título como profissional em 2019. Então já tem uma história bastante grande com esse árbitro. Enfim, já tem uma história bastante grande com todos ali. Eu estava me sentindo super em casa. O Emílio, promotor do evento, foi super receptivo com todos nós. Enfim, foi essa o feedback do árbitro central. Então, para você ter uma ideia, Júlio, o feedback do árbitro, ele deixou claro que o Ramon não tem pontos fracos gritantes. E se você analisar o físico do Ramon, isso é um fato. Com certeza. As dorsais do Ramon precisam ser evoluídas, como o peitoral precisa ser evoluído, como profundidade de cortes no quadríceps precisam ser evoluídos. O posterior do Ramon é muito grande, mas precisa de um pouco mais de profundidade de corte. O glúteo do Ramon fibra como inteiro, mas ele precisa de um pouco mais de volume. Talvez a única coisa que realmente o Ramon não precisa se preocupar é o conjunto de braços. Isso provavelmente é algo que o Ramon não precisa se preocupar. O restante é evoluir como um todo. E justamente pelo fato de o Ramon não ter pontos fracos, que levou ele a ganhar o título em cima do Maldeman. Porque se o Ramon tivesse pontos fracos, se o Ramon fosse cheio de pontos fracos, o Maldeman ia ganhar no equilíbrio. Porque se você avaliar o físico do Maldeman, ele não tem um frame bonito como o do Ramon. Ele não se parece como um Classic Physique. Ele parece muito mais um 212 pequeno do que um Classic. Mas ele é equilibrado. Ele é proporcional. Ele tem costas, glúteo, posterior de coxa, quadríceps, abdômen, peitoral, ombro e braços numa proporção muito simétrica e muito equilibrada. Então, se o Ramon fosse um atleta dotado de pontos fracos, dotado de pontos em desequilíbrio, ele teria perdido essa competição para o Maldeman. Ele não perdeu para o Maldeman porque ele tem um físico equilibrado. O que os árbitros viram? Poxa, esse menino tem um físico equilibrado, que evoluindo como um todo, o potencial dele é incrível. Pô, vou dar lá esse toque para ele. Vou dizer isso para ele. E ele não foi falar com o Fabian, que foi o campeão. Ele foi falar com o Ramon. Ele se viu mais na necessidade de mostrar para o Ramon o talento brilhante que ele é, do que ir lá falar com o próprio campeão. Muito louco isso, né? Muito louco.